Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Raiol e esse é o Personal Singular Podcast. Hoje eu estou com a professora Lorena Lopes, que nós vamos falar de natação para bebês recém-nascidos, um tema diferente, um tema muito exclusivo. Seja muito bem-vindo, Lorena. Muito obrigada, professor. É uma grande honra estar aqui para falar de um assunto que, na minha concepção, é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê e que só vai agregar na vida dele e que infelizmente, ainda é um assunto que muitas mães não têm conhecimento. Isso que eu ia começar falando contigo é um assunto realmente que tu conversa com as pessoas, todo mundo, caramba, mas não pode. Não tem muito isso? Pode a criança recém-nascida, com poucos meses, fazer natação, treinar? Aí eu te pergunto, com quantos meses o bebê pode iniciar? Infelizmente, não tem uma regra. Uhum. Parte muito da questão de cada mãe, né? A regra não existe. O que existe é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria que o bebê inicie aos 6 meses. Porém, não tem estudos há mais de 30 anos com relação a isso. Então, assim, os bebês estão cada vez mais desenvolvidos, a água sendo tratada de forma correta não causa dano nenhum do bebê. Então, a gente tem aí informações fracas, informações antigas que estão levando para muitas mães. Bem interessante tu falaste, os bebês estão mais desenvolvidos. De fato, eu lembro que os primeiros bebês que eu vi, tipo recém-nascidos, não sustentavam o pescoço. Nadinha. Hoje, nasce olhando o mundo, sabe? É impressionante como parece que a raça humana tem evoluído. E talvez as recomendações, como tu falaste, há mais de 30 anos sem estarem atualizadas, estejam falhando nisso. Mas eu posso te dar uma opinião por que que isso acontece? Eu acho que muitas vezes é porque eles pensam na academia. E na academia não é uma água tratada exclusivamente para o bebê. É uma água que vai, geralmente a piscina é para os bebês, é para hidroginástica, é para natação teen, né? Então acho que talvez esse seja o problema. Mas eu tenho certeza que iniciar muito cedo deve ter muitas vantagens. Quais seriam as vantagens de iniciar com 3 meses, por exemplo, muito jovem na natação? Bom, todo bebê ele desenvolve. Uns de um jeito, outros de outro. Tem uns que são mais evoluídos, outros menos, porque é da natureza de cada um. Quando a gente começa essas adaptações aquáticas com bebês recém-nascidos, esse desenvolvimento motor aumenta. Não só a parte de força muscular, como a parte de equilíbrio, de coordenação, e essa força muitas das vezes ajuda a sustentar o pescoço, né, que é a cervical, melhora a força do core, né, que é do abdômen, o bebê senta mais cedo, porque existem casos de bebês que demoram a sentar, que demoram a rolar. Isso é, entre aspas, natural. Por quê? Porque o bebê ele tem seu desenvolvimento exato em cada período. Tem uns que conseguem naquele período e tem uns que conseguem só depois, justamente com a ajuda. Ultimamente, muitas pessoas, muitas mães e pais, eles contratam até profissionais de fisioterapia para ajudar. E quando a gente leva isso para a água ela relaxa o bebê, né? Aquela água adequada, porque precisa ser uma água adequada para o bebê. O que seria essa água adequada para o bebê? A água adequada para o bebê na cidade que a gente mora, questão de temperatura. Como a gente mora numa cidade quente, a temperatura ela precisa variar entre 29 e 30 no máximo, justamente por a gente tá numa cidade quente. Tem cidades que fazem frio, né? Nessas cidades, um pouquinho mais, a temperatura até uns 33 graus. E essa água, ela precisa estar tratada, ela precisa estar nivelada com os produtos químicos para que o bebê possa entrar e não sofra nenhum dano. Interessante, né? Tu estás falando dessas temperaturas, eu estava pensando aqui. Eu já fui coordenador há muitos anos atrás de academia e a parte de piscina era sob minha responsabilidade. E a recomendação que vinha para a rede era que a água ficasse 31 e 32 graus. Mas agora eu entendi por quê. Porque é uma recomendação nacional, talvez da média das temperaturas de outras cidades.
Aqui em Belém do Pará, realmente, 32 graus está cozinhando o bebê, né? Benefícios cognitivos, Lorena. Os benefícios cognitivos, eles não são muitos, mas eles são importantes. Ah, Um deles é a questão da linguagem. A fala. A fala do bebê melhora muito, ele começa a conhecer várias palavras através de outras pessoas, então, porque ele tem aquela convivência com outras pessoas, não só as de casa. Tem a questão da memória, ele começa a assimilar algumas coisas, os exercícios eles são repetitivos. As técnicas, elas são repetitivas. Estamos falando de bebês recém-nascidos. Eles estão aos poucos crescendo, aos poucos evoluindo. E isso também ajuda na questão da memória dele, o que ele vai fazer ali de forma semanal. São poucos, mas são bem interessantes. porra, a fala eu acho que é muito interessante, né? Se tu pensares na fala, eu adoraria, né? Quem que não quer? E benefícios motores? Fortalecimento muscular, que é o principal, a coordenação do bebê, a tonicidade, equilíbrio, né? O bebê precisa de equilíbrio, não só de força, mas de equilíbrio para sentar. E isso vai aos poucos fortalecendo a parte não só de pernas, braços, coluna, e ele consegue até engatinhar mais cedo, andar mais cedo. E assim, só benefícios que trazem para o bebê de forma futura, não só ali naquele momento. Para o bebê desenvolver desde cedo, para que futuramente ele tenha um condicionamento físico melhor, ele já seja introduzido na atividade física desde cedo, né? Porque muitos bebês até não são, ou demoram a ser, e justamente tem problemas de coordenação, de força, dentre outros. Inclusive eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, que até a coluna dele seja mais fortalecida para atividades futuras, por exemplo, levantar não, levar a mochila, puxar a mochila, que às vezes o garoto de 6 anos tem uma má postura, que talvez se ela fosse trabalhada ali com meses de vida, não acontecesse. A força é uma coisa assim absurda, não só para o adulto como para o bebê. A força, ela está em estudos em vários sentidos, né? A força é uma coisa que dá saúde para a pessoa e dá um condicionamento para a vida, como a questão da mochila. Hoje a gente tem muitas crianças que são, né, mais corcundas justamente pela tecnologia. E se essa criança vem desde bebê trabalhando essa força, essa postura, dificilmente ela vai ser mais fraca, ela vai ter uma postura inadequada. Entendi, entendi. Excelente. Mais uma pergunta. Me diz uma coisa, e assim, essas crianças podem começar essa atividade em casa? Sim, por quê? Muitas mães têm o receio, faz parte esse receio da Isso que eu piscina, perguntei. porque infelizmente não tem como a gente controlar, a gente como profissional, mãe e pai, não tem como controlar a piscina de uma academia, que é onde entram várias crianças, vários adultos, até mesmo para acompanhar. Então, assim, a gente pode começar, né, ter essa ideia de começar em casa. A gente pode começar num banho no chuveiro. A gente pode começar até mesmo no banho, na banheira da piscina, da Na casa. criança, né? A criança toma banho numa banheira, geralmente, Aham. num tanque. A Isso. gente consegue começar as adaptações aquáticas ali. Muitas crianças que chegam para nadar comigo chegam com receio de água no rosto, com medo de água, não quer lavar a cabeça. E isso parte muito da forma que ela toma banho em casa. Então, se um profissional for até a tua casa, começar com esses banhos adaptados a futuramente para entrar numa piscina, é extremamente importante para quando chegar lá na piscina, ele ser seguro, não ter medo e conseguir desenvolver ainda mais rápido do que uma criança que não teve essa adaptação em casa. Dá para dizer então que a adaptação ao meio líquido começa até mesmo fora da piscina. A adaptação ao meio líquido começa na barriga. A gente vem do líquido. A gente vem do líquido. Pouco se fala, mas existem partos que a criança sai direto na banheira. Sim, já vi. Pois é muito pouco falado, é muito pouco praticado, mas a gente vem do meio líquido. E o bebê, quando ele chega até os 3 meses mais ou menos, que ele não tem essa adaptação de uma forma técnica,
e adequada, ele perde esse reflexo da questão da água, daquele meio líquido que ele veio. E infelizmente a maioria das crianças perdem porque elas só chegam na piscina após os 6 meses. Interessantíssimo. Pessoal, olha só que coisa rica, né? Quanto conhecimento desmistificado e quanto conhecimento adquirido num pequeno podcast. Muito bacana. Te agradeço desde já, Lorena, mas eu tenho mais uma pergunta para ti. E agora tu vais falar com os profissionais, com o profissional de educação física que está começando ou quer começar a trabalhar com atividades aquáticas, especialmente para bebês, ou aquela pessoa que está na faculdade, que está se formando e gostaria. Eu quero que tu dê um conselho para essa pessoa. O que que ela deveria fazer para se tornar um profissional de referência como você? Primeiro, estudar. Buscar conhecimento com profissionais que já estão naquela área que tu queres. Inclusive essa área de bebê que ainda é muito fraca na nossa cidade. Essa área já é um pouco mais conhecida, por exemplo, em outros estados como São Paulo, São Luís. Então a gente precisa levar conhecimento para essas mães, e para a gente levar conhecimento de forma técnica e objetiva, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer curso, não só na área de educação física, a gente precisa estudar o ser humano. Porque se a gente não estudar o ser humano, como é que ele reage, como é que ele desenvolve na fase de bebê, a gente não tem como entender o que acontece e não consegue fazer de forma técnica correta. Excelente, viu? Muito obrigado, Lorena. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, episódio 6, natação para bebês recém-nascidos. Novamente, muito obrigado, Lorena. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!